O cenário era de completo desespero. O primeiro rei de Israel, Saul, jazia morto no Monte Gilboa, ao lado de seus filhos. Entre eles, Jonatas, o melhor amigo de Davi. O reino estava fragmentado. A nação tremia sob a ameaça constante dos filisteus e não havia liderança. Um vácuo de poder pairava sobre a terra. Mas, no deserto, um homem que fora ungido rei por Deus anos antes, ainda quando era um jovem pastor, aguardava pacientemente o tempo do Senhor. Hoje, vamos mergulhar na jornada épica de como Davi deixou de ser um fugitivo para se tornar o maior rei da história de Israel. Mas a subida ao trono não foi imediata nem fácil. Envolveu uma guerra civil sangrenta, intrigas políticas complexas e uma paciência que parece sobrenatural. Como um homem que passou anos fugindo de um rei ciumento pôde, enfim, unificar uma nação. Vamos desvendar essa história. A notícia da morte de Saul chega a Davi de uma forma inesperada. Um jovem amalequita aparece em seu acampamento, com as roupas rasgadas e a cabeça coberta de terra, um sinal de luto. Ele traz a coroa e o bracelete de Saul, afirmando que, a pedido do próprio rei ferido, ele o havia matado para abreviar seu sofrimento. A reação de Davi é surpreendente. Ele não celebra a morte do homem que o perseguiu por anos. Pelo contrário, Davi rasga suas vestes, e todos os que estão com ele fazem o mesmo. Eles choram e jejuam até o fim daquele dia por Saul, por Jonatas e por todo o povo de Israel. E Davi pergunta ao jovem: como você não teve medo de levantar a mão para destruir o ungido do Senhor? E ali mesmo, Davi ordena que um de seus soldados execute o amalequita. Para Davi, a posição de rei, instituída por Deus, era sagrada, independentemente de quem a ocupava. Sua lealdade não era a Saul, o homem, mas ao cargo de rei ungido do Senhor. Ele não permitiria que a morte do rei se tornasse um ato banal ou uma oportunidade para ganho pessoal. Esse ato define o caráter de Davi. Sua ética priorizava a honra e o respeito à autoridade divina, acima de qualquer sentimento de vingança. Em vez de celebrar, Davi compõe um dos lamentos mais emocionantes da Bíblia, o Lamento do Arco, em memória de Saul e Jonatas. Ele canta: a tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos. Como caíram os valentes, especialmente sobre Jonatas. Ele diz: angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras! Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Esse lamento público mostra a todos que Davi não tinha nada a ver com a morte do rei e que seu coração estava de luto. É uma aula sobre liderança, integridade e como lidar com a queda até mesmo de nossos adversários. Passado o luto, Davi não age por impulso. Ele consulta a Deus. Devo subir a alguma das cidades de Judá? A resposta é sim. Para qual? Ele pergunta. Para Hebrom. E assim, Davi, obedecendo à direção divina, vai para Hebrom. Lá, os homens de sua própria tribo, a tribo de Judá, o ungem rei. Ele tem agora 30 anos de idade, mas seu reino é limitado. Ele é rei apenas sobre o sul, sobre Judá, o resto de Israel. As outras 11 tribos não o seguem. Abner, o poderoso e respeitado general do exército de Saul, toma as rédeas no norte. Ele pega Esbozete, um dos filhos sobreviventes de Saul, e o estabelece como rei sobre o restante de Israel. O resultado é inevitável: uma nação dividida e uma guerra civil prolongada. A Bíblia descreve que houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, a casa de Davi se ia fortalecendo, enquanto a casa de Saul se enfraquecia cada vez mais. Um dos episódios mais trágicos dessa guerra aconteceu no tanque de Gibeão. Abner e Joabe,
o general de Davi, se encontram. Abner propõe um jogo. 12 jovens de cada lado deveriam lutar entre si. O que começou como uma exibição de força, rapidamente se transformou num massacre. Todos os 24 jovens morreram, o que desencadeou uma batalha ainda maior entre os dois exércitos, com a vitória para os homens de Davi. Essa guerra civil não era apenas um conflito político. Era uma disputa familiar e dolorosa que dividia a nação. Enquanto a casa de Davi se fortalecia em Hebrom, a casa de Saul, no norte, desmoronava por dentro, através de intrigas e traições. O ponto de virada acontece quando Isbosete, o rei fantoche, acusa seu general, Abner, de ter se deitado com uma das concubinas de seu pai, Saul. Esse ato era visto como uma reivindicação ao trono. Abner, o verdadeiro poder por trás de Isbosete, fica furioso com a acusação. Ele se sente desrespeitado e decide que é hora de mudar de lado. Ele envia mensageiros a Davi, propondo uma aliança para entregar todo o Israel em suas mãos. Davi concorda, mas com uma condição: que Abner lhe trouxesse de volta sua primeira esposa, Mical, filha de Saul, que havia sido dada a outro homem. Era um movimento político genial, pois reafirmava sua conexão com a antiga casa real. Abner cumpre a promessa. Porém, a tragédia acontece. Joabe, o general de Davi, guardava um rancor profundo contra Abner, que havia matado seu irmão Asael em batalha. Ignorando a paz que Davi estava construindo, Joabe arma uma emboscada e assassina Abner, a traição. Davi entra em crise. Seu general mais poderoso acabara de matar o homem que lhe traria a unificação do reino. Davi age rapidamente para se distanciar publicamente do crime. Ele amaldiçoa Joabe e sua família e ordena um funeral de honra para Abner, chorando e jejuando por ele. Ele mostra a todo Israel que a violência e a vingança não faziam parte de seu plano. Pouco tempo depois, o fim da dinastia de Saul chega de forma igualmente covarde. 2 capitães do exército de Isbosete, esperando uma recompensa de Davi, entram na casa de seu rei enquanto ele dormia e o assassinam. Eles levam a cabeça de Isbosete para Davi em Hebrom, esperando celebração. Mas, assim como fez com o amalequita, Davi fica indignado. Ele os repreende por matarem um homem justo em sua própria casa e ordena que sejam executados. Davi se recusa a construir seu reino sobre o sangue e a traição. Com a morte de Isbosete, o caminho para a unificação estava livre. Todas as tribos de Israel enviam seus líderes e anciãos para Hebrom. Eles se apresentam diante de Davi e declaram: Eis-nos aqui, somos do teu mesmo osso e da tua mesma carne. Eles reconhecem 3 coisas. Primeiro, sua herança comum. Segundo, que mesmo quando Saul era rei, era Davi quem liderava Israel nas batalhas. E terceiro, e mais importante, eles reconhecem a promessa de Deus. O Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Finalmente, após 7 anos e meio reinando apenas sobre Judá em Hebrom, Davi é ungido rei sobre todo Israel. Ele tinha 37 anos, sua jornada de pastor a fugitivo e, finalmente, a rei de uma nação unificada estava completa. A espera, o amadurecimento e a confiança no tempo de Deus haviam valido a pena. Com o reino unificado, Davi precisava de uma nova capital. Uma capital que não estivesse associada nem ao sul, nem ao norte. Uma cidade neutra que pudesse servir como centro político e espiritual para todos. Ele escolheu Jerusalém. Na época, a cidade era chamada de Jebus e era controlada pelos jebuseus. Era uma fortaleza natural, situada no alto de um monte e considerada inexpugnável. Os jebuseus zombavam de Davi, dizendo que até mesmo os cegos e os coxos poderiam defender a cidade contra ele. Mas Davi
era um estrategista brilhante. Ele descobre uma fraqueza: o túnel de água que levava para dentro da cidade. Ele oferece uma recompensa. Quem liderasse o ataque através do túnel se tornaria o comandante do seu exército. Seu sobrinho, o valente Joabe, aceita o desafio. Ele lidera um grupo de homens através do canal de água, surpreendendo os jebuseus por dentro. A cidade cai. Jerusalém se torna a capital de Israel, a cidade de Davi. A escolha foi perfeita, pois ficava na fronteira entre as tribos de Judá e Benjamim, unindo fisicamente o sul e o norte. A ascensão de Davi ao trono nos ensina algo profundo. Ele não tomou o reino à força, mesmo tendo sido ungido anos antes, mesmo sendo mais popular e capaz que Saul. Ele esperou, ele suportou a perseguição, recusou-se a matar Saul quando teve a chance e lamentou a morte de seus inimigos. Davi esperou que o reino viesse até ele, no tempo e da maneira de Deus. Sua jornada é marcada pela paciência, pela integridade e por uma busca constante pelo coração de Deus, mesmo em meio à guerra e à traição. Davi transformou um grupo de tribos desorganizadas e em conflito em uma potência regional unificada. Mas, mais importante do que suas conquistas militares, ele estabeleceu um novo padrão de liderança e adoração em Israel. Ele não era apenas um rei guerreiro, ele era um rei pastor, um rei adorador. Obrigado por assistir e até a próxima.